brincadeiras É. à parte, mas só para trazer uma. Inclusive, eu era bem mais jovem, né? Agora que eu já sou idoso, então eu tomo bem mais cuidado. É muito importante a gente ficar de olho na saúde, tio Rei. É só trazer aqui uma atualização, inclusive, do ministro Alexandre Padilha, dizendo sim que Lula está bem, que em nenhum momento o presidente teve qualquer tipo de perda de consciência ou desorientação, contando que o presidente mesmo buscou socorro naquele momento, está sem dor e muito ativo, isso depois da reunião que eles tiveram, que a gente trouxe as imagens aqui. O ministro comentou, inclusive, que Lula está mantendo contato direto com o chanceler Mauro Vieira, passando todas as orientações sobre a conferência na Rússia, que é a nossa próxima pauta por aqui, né, tio Rei? O Lula, o presidente, orientou a equipe internacional para as tratativas nessa viagem que ele teve que cancelar e não pôde ir por causa dessa queda. E já adiantou também que o Brasil deverá se posicionar contra a entrada da Venezuela no grupo, apesar da pressão. A gente está acompanhando essa movimentação que foi trazida aqui pelo nosso colega Jamil Chad. A reunião dessa semana deve, então, discutir a entrada desses membros associados que vão participar das discussões, mas sem direito de veto diretamente. E a ideia, então, é que o BRICS ali conte com 10 países. Brasil já se posicionando nessa linha de ser contra a entrada, mas colocando numa posição bem delicada, né, tio Rei? Conta pra gente um pouquinho essa história e o que implica essa situação, então, do Brasil se posicionando contra, tendo em vista todo o panorama da Venezuela que a gente vem tratando aqui ao longo desse ano, né? Olha, o Brasil não pode aceitar a presença da Venezuela, embora outros países queiram, a China apoie, etc. O Brasil não pode aceitar a presença da Venezuela, já que não reconhece nem sequer a vitória do Maduro, né? O Brasil não fez com outros países, o que também é um erro, né? Dizer assim, o governo da Venezuela é o do derrotado, né? Não, isso também não faz sentido, né? Porque efetivamente não é, né? O sujeito saiu da Venezuela, teve de sair, né? Agora, como não reconhece a vitória do Maduro, não faz sentido concordar com a entrada da Venezuela, né? E é bom que não concorde. Aliás, é bom que se tome muito cuidado. Eu não. Veja só, o BRICS está lá. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá. Bom, a China tem a importância que tem na economia. A Índia também é um ator global hoje, dialoga em várias frentes. África do Sul, um país importante na África. Rússia poderia ser muito mais importante, está aí, afinal, mas tem já a questão incômoda da guerra da Ucrânia, né, que é posterior, obviamente, à formação dos BRICS. Os BRICS não podem se caracterizar, e isso seria muito ruim, e eu vejo que existe uma pressão nesse sentido, como um bloco anti-Ocidente. Entende? Anti-Ocidente, se entendendo aí um bloco que existe para fazer oposição ativa à União Europeia, aos Estados Unidos. Não é conveniente que seja assim. Vamos ver, né? Que papel esses outros atores terão, né? Irã já está lá. E agora a Venezuela, aí assim, aí realmente é uma piada, né? Porque não porque seja uma ditadura, porque a China não é uma democracia, né? A Rússia não é uma democracia, e está lá, né? Existem os BRICS. Eu já disse, o Brasil não tem que se relacionar só com países que sejam democráticos, né? Porque ninguém faz isso. Não seremos nós a falar assim, não, se é ditadura, eu não quero, então eu não vou nem vender coisa para a China, nem vou comprar coisa da China, né? Vou romper relações com a Arábia Saudita, vou... Não, isso é tolice. Agora, o Brasil não pode ser espectador passivo da eventual entrada da Venezuela nos BRICS, né? Até porque, como a Venezuela está na América do Sul, o Brasil exerce um papel de liderança, queira ou não, gostem ou não, na América do Sul, em razão do tamanho do território, da população, da força militar, da economia, enfim, escolha-se o critério,
e o Brasil é o país líder da América do Sul, né? Com a Venezuela na fronteira, criando as dificuldades que vem criando, né? O Brasil, que foi fiador de um processo de transição que naufragou pela falta de compromisso do Maduro com, enfim, aquilo com o qual ele mesmo havia concordado. E a gente vê agora que não era uma concordância, era uma fraude, né? Ele estava enganando as pessoas, né? Com, não só não cumpriu nada do que foi combinado, como em relação ao Brasil, passou a assumir uma postura absolutamente hostil, né, ao Brasil. Recentemente, o procurador-geral deles